tudo bem? O vídeo de hoje não é uma resenha assim normal, né? Mas é uma dica, uma ajuda para os profs aqui do canal e para você que gosta de tchan 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 tchan, histórias em quadrinhos. Olha, eu selecionei aqui, deixa eu ver, 5 histórias em quadrinho que podem ser uma ótima pedida para trabalhar na escola. Gente, eu tenho trabalhado bastante, né, leituras, ó, essas 3 aqui são deste ano, de 2024. Tem mais 2 aqui que vão ser lidos mais pra frente. Claro que não é na mesma turma, são em turmas diferentes, em salas diferentes. Mas eu tenho visto um efeito super legal no incentivo à leitura. Por quê? Primeira coisa, o aluno olha para ele e fala assim, história em quadrinho também é leitura? Sim, história em quadrinho também é leitura. E na maioria das vezes de altíssima qualidade. Para de preconceito. Gente, livro, leitura não é só aquele tanto de letra, calhamaço, não. Temos muitas possibilidades. Então, o que eu quis, né? O que eu quero com o vídeo de hoje? Eu quero dar dicas para você que quer incentivar a leitura e de repente não sabe de onde começar. Então, vamos lá. Os 3 primeiros que eu quero falar com vocês são, então, por exemplo, Maus, tá, gente? Maus é uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, um autor premiadíssimo que é o Art Spiegelman, que é um autor que, cara, ele é sensacional, assim, genial. Tem uma produção gráfica, meu Deus, olha, pra vocês darem uma olhadinha. Ele transforma as pessoas em animais, né? Então aqui não tem nenhum ser humano nos desenhos. São ratos, gatos, né? Os judeus são os ratos e os alemães ali, os nazistas são os gatos e a história vai ser contada a partir desta ideia. Então, o que acontece? O pai do Art, ele esteve nos campos de concentração, né? A família dele como um todo. Então, ele resgata essa história, o pai conta pra ele já quase perto do fim da vida e depois ele transforma isso tudo em história em quadrinho. Então, aqui a gente tem uma ótima possibilidade de você trabalhar uma perspectiva diferente. Eu faço uma dobradinha no 9º ano. Em história, eles estão estudando a Segunda Guerra Mundial, então são os fatos, né, os dados e tal. E aqui a gente tem uma coisa mais humana, uma coisa mais profunda, né, uma coisa mais sensível. Os alunos fizeram relatos muito interessantes e eles falaram assim, olha, eu já sabia o que era a Segunda Guerra Mundial, mas eu não tinha noção de que ela tinha sido tão terrível, sabe? Então, assim, traz a humanidade, né? Traz aquela coisa de você sentir realmente. Porque quando a gente estuda só os dados, só os fatos, parece distante, parece frio, mas gente passou por isso, né? Pessoas sofreram isso. Então, assim, acho que vale muito a pena trazer este livro, tá, gente? Para uma leitura possível na escola. No 9º ano funciona super bem. Ainda na temática da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma versão do Diário de Anne Frank. Também já li muito, tá? O Diário de Anne Frank original com as crianças, dá certo. Só que a história em quadrinho é muito mais legal. Porque a gente tem uma ótima versão, ó. Veja que não é só um pouquinho de fala, tem bastante coisa para ler e costuma atrair muito a atenção dos adolescentes. Então, o que eu tenho feito? Esse no 9º ano, que é mais leve, um pouco, né? Um pouco mais leve, que a gente não vai ter nenhum relato, por exemplo, de campo de concentração. Aqui a gente tem, no Maus a gente tem, tá? Então é mais pesado. Então eu fiz essa leitura no 8º ano, os alunos amaram, e depois para o 9º ano, este daqui. Então são 2 obras que vão se complementar. O aluno que pegou a aula comigo no 8º e no 9º, ele vai ter uma ideia assim muito interessante do que foi realmente a Segunda Guerra Mundial. E eu sei que para Anne Frank a gente tem outras versões. Eu só conheço essa daqui em quadrinhos. Essa daqui eu indico, tá, gente? Ó, tem várias partes assim reproduzidas do diário mesmo. Ó, aqui tem até 2 seguidas, deixa eu mostrar. Ai, perdi. Enfim.
Essa aqui eu indico, as outras não sei, tá? Eu não sei, nunca parei pra ler nem nada, não tive contato, não sei se elas mantêm a essência. Essa daqui é muito boa, vale muito a pena. Então, para a temática de Segunda Guerra Mundial, são esses dois que eu indico por enquanto, mas eu tô com uma lista gigante aí de história em quadrinho pra aumentar, porque eu amo, gente, amo de paixão, é muito bom. Nessa mesma temática da guerra, a gente geralmente lê na escola... Ai, não sei se consigo. Deixa eu ver. A gente geralmente lê na escola a Malala, né? Esse aqui também tá na minha lista aí de 2024 com os alunos. Malala é uma personagem conhecida, a gente sabe quem ela é. Mas e Persépolis? Você já viu falar de Persépolis? Pois é, aqui também a gente tem uma questão aí dessa... Ai, gente, agora esqueci. Não é da... Onde que é a Malala? É da onde, gente? Esqueci, misericórdia. Enfim, daquela região ali, Paquistão, ela é paquistanesa, acho que ela é paquistanesa. Ali onde a gente teve muitas guerras, né, ainda existem muitas guerras. Então, como que o Talibã, lembrei, como que o Talibã adentrou aquela região, impôs as suas normas, as suas regras. E aqui a gente fala do direito sobre o aprendizado, né? O direito de estudar das meninas. Aqui também, só que diferente da Malala, que ficou lá no seu país e lutou, essa família resolveu mandar a filha para a Inglaterra, para outro lugar para estudar. E aí, porque eles não queriam, então, que ela perdesse o direito de estudar, né, que tivesse que cumprir todas aquelas regras rígidas para as mulheres. E aí a gente encontra, então, conhece, né, a versão dessa família, que também teve outros tipos de sofrimentos, né, e depois como foi o retorno dela. Gente, esse livro é maravilhoso. Dá pra gente falar, então, dessas questões aí de culturas diferentes, né? Então, tem lugares que as mulheres não podem estudar, tem lugares que as mulheres não podem sair sem um véu cobrindo todo o rosto. Colocar essas crianças em contato, né? Como foi, de repente, viver numa sociedade livre e daqui um pouco ter um grupo que domina tudo e modifica todas as formas de viver, né? Eu acho que também dá para fazer uma dobradinha super legal com geografia, com história, né? Com geopolítica. Gente, é incrível. É um livro que precisa de uma leitura mais tranquila, né? Acompanhada, dirigida, porque tem algumas coisas assim, ela vai se envolver com algumas coisas não tão legais, mas a gente precisa falar sobre essas coisas, né? Ela estava sozinha, ela era jovem, né? As consequências disso para a vida dela também. Mas eu super indico, se você estiver trabalhando de repente algum tipo de... O seu professor, seu colega aí da escola, né? Professor de geografia, de história, que estiver trabalhando com os conflitos ali nessa região no Oriente. Espero não estar errando esses nomes, tá, gente? Eu acho que vocês podem usar e vai valer muito a pena. É muito legal. Tá? Saindo agora completamente, vamos falar de uma distopia que tá no hype de novo, que aparece de vez em quando, que é um livraço, que já tem resenha aqui no canal, que é 1984. Um aluno me indicou, me trouxe, falou: professora, leia, esse livro tem inclusive dele, eu preciso devolver. Leia 1984 em quadrinhos, porque eu achei genial. E, gente, realmente, assim, ó, eu tinha recém feito a releitura do 1984 completo, tá? Do original. E aí eu terminei um, já comecei outro para fazer mesmo essa comparação, para realmente entender se esse livro mantém a essência da obra original. E sim, mantém, tá? Sim, a gente tem os elementos mais importantes continuam aqui, então acho que vale super a pena. Se você trabalha com redação, é uma ótima pedida, né? Eu acho que para uns alunos aí do segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, pode ser muito legal para a gente discutir questões como manipulação de mídia, censura, vários assuntos passam por aqui. Se você quiser dar uma olhada na resenha, eu acho que pode valer bastante a pena. É um ótimo livro, tá, gente? E essa história em quadrinho é muito boa. Caraca. E pra finalizar, né, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre o meu querido Dom Casmurro em quadrinhos. Olha, eu sei que essa versão, né, ó, eu li, anotei, fiz perguntas que depois os alunos tiveram que responder. Eu sei que ela tem alguns problemas, né? Eu sei que
né? Algumas coisas assim, eu acho que poderiam ser modificadas, acho que tem algumas coisas que não são muito legais, mas é um bom livro, tá? É um bom livro porque, pessoal, a gente precisa entender que é um massacre da Serra Elétrica botar os meninos para lerem o original, não tem como, gente. O aluno vai odiar, o aluno vai ficar traumatizado, ele vai pegar ranço do Machado de Assis. E a história em quadrinho é bem mais leve, né? A história em quadrinho, ela vai trazer a ideia central, vai falar dos fatos principais, vai mostrar a relação com o Escobar, vai mostrar a Capitu, vai mostrar a paranoia do Bentinho. E aí, a partir disso, né, você faz os encaminhamentos necessários para que um dia, quando o seu aluno for adulto, maduro, ele de repente queira ler. É a mesma coisa de trabalhar o filme no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sei que o filme não é o livro, claro, óbvio, mas os alunos não vão conseguir ler de cara, né? Se você de repente está numa turma mais imatura, uma turma que não tem ritmo. Gente, nós estamos falando de dificuldade de leitura, né? A gente está falando de adolescentes que não leem. Então, se você chegando, né, você vai destruir essa vontade de ler. Então, se de repente você leva uma história em quadrinho, você faz um aporte com o filme, e aí você trabalha os contos, né? Faça os alunos lerem os contos, A Igreja do Diabo, A Cartomante, A Carteira, são contos geniais, são contos maravilhosos que introduzem o conhecimento de Machado de Assis e fazem o gosto surgir e não desaparecer, tá? Então é por isso que eu indico essa leitura, é por isso que eu quero trazer esse livro, que não é dos melhores, tá? De todos esses que eu mostrei pra vocês, esse aqui talvez seja o pior, mas ele pode funcionar muito bem. Tá? Eu tenho certeza que pode ser um começo, que pode ser uma abertura para a leitura e não um fechamento de portas. Gente, a gente precisa ter sensibilidade. Eu sei que os meus alunos precisam ler Machado de Assis, é óbvio. Só que não vai resolver o meu problema se eu chegar lá no ensino médio, no 3º ano, e tacar uma história inteira, Dom Casmurro inteiro, Memórias Póstumas inteira. Ele vai se assustar, tá? Eu tô falando de uma realidade que pode ter muita crítica, mas eu tô falando de uma realidade que é a que eu vivo. Eu trabalho numa escola particular em que os alunos leem desde o 6º ano, 5º ano, 3º ano, e ainda assim não é possível você colocar uma obra completa, original. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de que a história, né, por mais incrível que ela seja, se ela for simplesmente jogada para os alunos, pode causar uma aversão, né? Pode fazer com que os alunos não queiram mais ler, ao invés de querer ler, tá? Então pense bem nisso antes de julgar uma história que não é tão boa assim em quadrinhos, mas que pode funcionar. Eu trabalhei, funcionou, foi super legal, e inclusive eu consegui fazer com que alunos que quase nunca falassem, né? Eles tiveram uma percepção sobre os personagens, sobre a história, sobre a paranoia do Bentinho. Pra mim já é super valioso, tá? Então essa é a minha perspectiva, né, para esse livro. Então eu vou fazer agora durante o ano todo um trabalho. A gente viu Dom Casmurro em quadrinhos, a gente vai ler alguns contos, a gente vai fazer uma peça de teatro sobre os contos, a gente vai ver o filme, tá? E aí, com a esperança de que em algum momento a gente consiga ler uma obra original do Machado, um texto integral, né? Um romance do Machado realmente, para que os alunos, eles cheguem nesse nível tão esperado de leitura. Então, gente, ó, essa dicona pra vocês, tudo isto, pra vocês de repente se inspirarem e para vocês de repente ampliarem não só a leitura dos seus alunos, mas talvez de repente a sua própria leitura. De repente você é um professor que precisa de um estímulo para começar a ler, e as histórias em quadrinhos são maravilhosas. Então essa é a minha super dica da semana. Espero que algum desses tenha te chamado a atenção e que você então de repente faça a leitura deles. Uma ótima semana e a gente vê na próxima resenha, pessoal. Até mais!